Salve, salve nação lotequeira! No ar, a minha, a nossa Vovoteca TV. Hoje aqui em forma de rádio, porque o Matheus emendou o feriadão, levou a câmera pra praia, entrou areia. Ei, Matheus, volta Matheus, o feriado já passou. 954, 500 mil, Brasil e Europa em campo. 8 jogos no sábado, com 6 jogos apenas no domingo. Sobreviver ao sábado vai ser uma batalha, mas se passar por ele, haja emoção, não é verdade? Então é isso aí, rolando a vinheta, bora buscar o 500 mil. Enquete na tela, superando 1.800 votos. Puxei agora de manhã, nessa quinta às 10 horas. Apenas 6 colunas favoritas, com o Atalanta sendo o maior favorito entre todos, mas não atinge o super favoritismo, para ver como é que tá a encrenca. 21 colunas azuladas. Os azulzinhos prometem, como sempre, levantar a encrenca. O azul da normalidade sendo Mônaco versus Olympique, Fluminense e São Paulo, os dois jogos que mais dividiram as opiniões até o momento. Os tais jogos dos triplos. 12 colunas surpresas, as amarelinhas. E sem dúvida, o Palmeiras é aquela surpresa meia mandrake, porque é uma surpresa de um vice-líder mandante. Ou seja, 25 tá aí quase normal. Daqui a pouco talvez ele atinja 26. Sem falar das surpresas Porto, no clássico português, Goiás, né, que praticamente tem o mesmo futebol, e Atlético Goianiense e Fortaleza. Olha aí as surpresinhas boas. Apenas 3 colunas zebradas. Fico preocupado com a zebra Operário. Afinal, Operário é o fantasma. E aqui nós estamos falando de Série B. Essas são as parciais da enquete e fica o convite. Ela tá aí na tela, nesse momento ela já deve ter mudado. E aí você visita o vovoteca.com, vote, se ainda não votou, vai lá ajudar, né galera? Vamos esquentar essa loteca, 500 mil é 500 mil. Então vale a pena a gente ajudar a formação dessa excelente ferramenta. Então agora já vamos partindo aqui para segunda parte, né? Como tá tudo junto, vou jogar na tela o nosso jogo sugestão da semana. Lembrando que além desse, lá no Vovoteca, eu devo postar um jogo sugestão alternativo no mesmo valor e ainda um jogo econômico, aquele tradicional de 3 duplos. Eu acho que vale a pena, é um concurso com um ótimo prêmio, por que não tentar cercar de todos os lados? Tá aí então, vamos lá no jogo 1. No jogo 1, eu estou optando pelo empate seco, jogo grande demais. Palmeiras na cola do líder Galo, recebe o fortíssimo Flamengo, que vem um pouco atrás, porém com jogos a menos. E o Fla ainda alimentando aqui nesse clássico um tabu. Duelo de titãs, essa que é a verdade. Vale triplo e vale o risco. Por que não começar no meio? Coluna do meio, empate para Palmeiras e Flamengo. Chega no jogo 2, aqui eu estou indo com o Atalanta. O campeonato ainda está começando, vai ser a terceira rodada para ambos. Atalanta e Fiorentina, ambos estrearam aí, né? Principalmente o Atalanta, uma vitória, um empate, nenhuma derrota. Fiorentina já perdeu venceu não empatou nenhum. E a derrota foi exatamente fora de casa, né? O que mostra que fora de casa a Fiorentina vai encontrar problema. Perdeu de 3-1 para o Roma. Mas vale lembrar aqui que o Atalanta, jogando em casa apenas uma vez, empatou com o 7º colocado hoje, que é o Bologna, 0-0. Vou aqui naquele que eu vejo com maior possibilidade, até acompanhando uma maioria, coluna 1, Atalanta. Chego no jogo 3, e aqui outra coluna 1, América, 17º, 18 pontos, recebendo o Atlético Paranaense, o Furacão, que vem em nono com 24 pontos. São aí
6 pontos de diferença. O Ameriquinha Coelho em casa, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E o Atlético fora de casa, 3 vitórias, nenhum empate e 6 derrotas. Só que o grande problema do Furacão é o momento dele. Não tá nada bem, há várias rodadas sem vencer. E para complicar, ontem pela semifinal do Paranaense, o Atlético foi com um time misto, mas com 6 titulares, pegar o Cascavel. Que coisa, hein? Pegou o Cascavel que estava lá com o time todo arrebentado, praticamente não tinha banco. No fim conseguiram arrumar lá 3 jogadores que entraram no banco, e mesmo assim ele venceu o jogo. E sabe o que aconteceu? Antônio Oliveira entregou o cargo após essa derrota. Que coisa, né? Coisa chata pro Atlético. Chego agora então então tô indo de América, coluna 1 no jogo 3. No jogo 4 eu estou indo de X2. O Mônaco não mostrou força nos 2 primeiros jogos até aqui em casa. Já o Olympique vem invicto e teve o jogo frente a Nice, o Nice suspenso, e já foi remarcado, tá? Só a título de informação. Porém, e o Nice ainda perdeu um ponto, foi penalizado lá pela federação. Porém, vem com 2 desfalques de peso. E aqui é algo para se pensar. O zagueiro Gonzalez e o atacante Depayet. Aí é força ofensiva que está perdendo aqui o Olympique de Marseille. Ambos fora por suspensão. Esses são aqueles desfalques, né, principalmente o de ataque, que pode enfraquecer o setor ofensivo do Olympique. Por isso, eu vendo o Olympique melhor no geral, mas me baseando aqui nesse dado que eu acho importante, estou indo de X2, ou empate ou Olympique. Já no jogo 5, volta aqui pro Brasilzão, velho de guerra. Série B, Sampaio Correia em 8º, 34 pontos, recebendo o Operário em 10º, 32 pontos. A nível de pontuação estão ali, um do lado do outro. Em casa, o Sampaio tem 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Em casa, o Sampaio, Bolívia querida, tem jogado para vencer. Isso causa, né? Ou vitória ou derrota. Já o Operário, fora de casa, até que estava indo bem, olha lá, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas fora do Paraná. O que pesa contra o Operário nesse momento são a sequência de 2 derrotas. Perdeu o bom momento, né? Entrou numa fase aqui meio de queda, tomou de 3-0 do Guarani fora e perdeu do Vitória dentro de casa por 1-0. Mas o Fantasma tem potencial, tá? Tem um potencial que pode voltar para segurar aqui um bom empate, como aquele 0-0 que ele segurou e foi a grande surpresa contra o vice-líder CRB. Vê aí que existe potencial nesse Operário. E, de repente, deu aquela adormecida, mas pode acordar. E aqui ainda rola um tabu favorável ao Operário, que está em andamento nos últimos 3 jogos, um empate e 2 vitórias dos paranaenses. Gasto aqui o duplo, vou de coluna 1 e coluna do meio. Chego agora no jogo 6. O jogo 6 é Sporting, estou lá em Portugal. É o terceiro 10 pontos, recebendo o Porto, segundo, que também tem 10 pontos. E aliás, as campanhas estão iguais, né? 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Então nós vamos aqui em casa o Sporting é o terceiro, 2 vitórias, não empatou e não perdeu, fez 5 gols e não tomou nenhum. E pega aqui o Porto, que fora de casa tem um empate e uma vitória. Marcou 3 gols e levou 2. Um jogo para testarem a invencibilidade até o momento. Enfrentaram, né? Porque até aqui eles enfrentaram times da parte baixa da classificação. Com exceção da vitória do Sporting sobre o forte, né? Até forte. É uma força portuguesa que é o Braga. E o Sporting venceu na casa do Braga por 2-1. Vale destacar que o técnico do Porto, Sérgio Conceição, durante a semana está tendo dificuldade para preparar o elenco.
do Dragão, né? Lá eles são conhecidos como Dragões do Porto. 10 jogadores internacionais, né, de outros países foram servir suas seleções e estão voltando agora. E isso pode causar aí um certo desconforto até para o Porto na montagem do elenco que vai a campo. É um jogo difícil esse aqui. Eu estou arriscando. Digo arriscando por ser clássico, mas eu vejo que isso aí está pendendo mais para o Sporting e vou de coluna 1. Já no meio da loteca, chego no jogo 7, volto para o Brasil, 2 times medianos, Juventude 13º, pegando Cuiabá 11º, Juventude 23 pontos, Cuiabá 24, Juventude que em casa tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, e o Cuiabá que fora de casa tem 2 vitórias, 6 empates e 1 derrota. É o tipo de jogo interessante na Serra Gaúcha. 2 times que vivem bons momentos, né? Aqui preservando, né, aquela análise de são times intermediários, mas por ser intermediário vivem bom momento. O Juventude começou e mantém um padrão. E o Cuiabá de Jorginho vem crescendo e peitando nas últimas rodadas a todo mundo que tem pela frente. Porém aqui eu acho mais na intuição que vamos ter vencedor. E como eu não tenho tanto duplo para gastar, estou arriscando Juventude coluna 1 no jogo 7. No jogo 8 aí é novamente Série B agora, CRB, o vice-líder, 40 pontos, recebendo o terceiro, Goiás, 39 pontos. Só a pontuação já mostra que aqui é jogo encrenca grande. Olha só, os últimos 5 jogos do CRB foram empate, vitória. O Goiás, vitória, empate, vitória e empate. Ou seja, vou entrar em campo ostentando essa bela classificação, bela campanha. E aqui tem um diferencial, né, que o CRB em casa ainda não perdeu. São 10 jogos com 5 vitórias e 5 empates. O Goiás fora de casa mantém até a posição da tabela. Ele é o terceiro melhor visitantes com 4 vitórias, 5 empates e só perdeu 2 vezes. Jogo difícil, palpitar aqui é difícil, briga por posição. CRB ainda invicto como mandante e um Goiás fortíssimo visitante. Isso na minha mente desenhou esse duplo, aquele duplo conservador, coluna 1 e coluna do meio. Sabia aqui, ó, só uma dica aqui, ó. No jogo 8, a nossa planilha A Força das Colunas mostra que a coluna 1 do jogo 8 é líder em aproveitamento. Em 39 concursos nesse ano, saiu 19 vezes. Semana sim, semana não, ela tá aí pintando. Então, coluna 1,5 para CRB e Goiás. No jogo 9 tá aí o Peixe Santos, 14º, 22 pontos, recebendo o Bahia, 16º, 21 pontos. Estou indo de coluna 1. Peixe agora sob o comando de Carilli, que já tá lá, já tá comandando nessa quinta, né, a equipe no treino. Vai contar com a volta de Marinho, Luiz Felipe e Madison, e até poderá contar com o Tardelli como uma opção, né, talvez no banco, opção boa ofensiva. E precisa voltar a vencer após várias rodadas sem saber o que é o gosto da vitória. Esse é o Peixe, só que está reforçado. Já no Bahia, um desfalque de peso, Rossi lesionado, obriga Diego Dabove, né, que é o treinador baiano, a mexer no sistema ofensivo, que também, por outro lado, tem a volta do artilheiro Gilberto. Tá aí as informações e tá aí o meu palpite. Esse aqui é um jogo sem registro de empates recentes. Foram 3 vitórias do Santos, nenhum empate e 2 vitórias do Bahia. Então, até pesando isso aqui na minha balança, tenho que escolher uma coluna, vou escolher a do mandante, Santos, coluna 1, jogo 9. Já no jogo 10, estou lá no Sul, com o Grêmio em situação difícil, tentando ganhar pontos rodada a rodada. E vem ganhando, né? Nas últimas 3 rodadas venceu e teve uma derrota. Recebe o Ceará e o grande problema do Vozão, que está em 10º com 24 pontos, é o desempenho fora de casa. Nenhuma vitória, 6 empates e 3 derrotas. Marcou nesses 9 jogos apenas 5 golzinhos e tomou 11. Contra um Vozão então ainda sem vencer fora,
acredito que o Grêmio venha confirmar o favoritismo. Grêmio seco, até porque temos pouquíssimas opções de seco nesse concurso. Jogo 10, coluna 1. Vamos então para o jogo 11. E no jogo 11 eu me deparo aqui com campeonato italiano, Série A, Milan e Lazio. Olha o jogão. Milan o quarto, 6 pontos. Lazio é o primeiro, 6 pontos. Aqui a diferença está no saldo de gol. O Milan marcou 5, tomou 1. O Lazio marcou 9, tomou 2. Mas falando em marcar, aqui está um perigo, ó. Presta atenção. Grande jogo, duelo de invictos. Pesa aqui contra Lazio. O possível, tá, galera? Possível desfalque do craque matador Immobile. Artilheiro da liga com 4 gols em 2 jogos. O cara marca gol mesmo. Mas o departamento médico tá fazendo de tudo para colocar o craque em campo. Será que vai conseguir? Se não conseguir, né, que ele tá com uma leve fadiga muscular, aí vai complicar. Então estou optando aqui, porque mesmo que ele voltar, ainda pode ser uma coisa que ele não entre 100%. Por isso eu estou gastando esse duplo, eu acho necessário, coluna 1 e coluna do meio. E é outro jogo, né, para efeito aqui de informação extra, que não vem registrando empates nos últimos confrontos. 2 vitórias do Milan, nenhum empate, 3 vitórias da Lazio. Será que vem esse empate aí? Por que não, né? Quando não acontece, uma hora ele volta. Mas eu estou indo de duplo, coluna 1 e coluna do meio. Lembrando a vocês, né, que toda marcação em verde seria a minha primeira marcação, aquela matriz raiz de um jogo. No jogo 12, Fortaleza recebendo o Atlético Mineiro. Aqui é jogo duro, é o terceiro, 33 pontos, recebendo nada mais, nada menos que o líder, 39 pontos. Porém, o Fortaleza vem com queda de rendimento. Aí nas últimas 4 rodadas, empatou 3 jogos na sequência e veio a perder no último jogo. Isso aí coloca em risco até a invencibilidade caseira, porque em casa o Fortaleza tem 6 vitórias, 3 empates e ainda não perdeu de ninguém. E se tiver que perder, então eu acho que perder para o líder não vai abalar muito. Estou indo de Galo, coluna 2 no jogo 12. No jogo 13, outro jogo encrenca, Atlético Goianiense, oitavo, 25 pontos, recebendo o Corinthians em evolução, sexto, 28 pontos. Apesar do bom posicionamento do Dragão, salta aos olhos o pífio rendimento em casa, onde não vence há várias rodadas. Mas empata e empata muito. Aqui sinto o cheiro de coluna X no ar. E eu sempre arrisco, né? Vou arriscar então empate seco para Atlético Goianiense e Corinthians. Fechando com o duelo tricolor no jogo 14, o jogo da noite de domingo. O Fluminense em sétimo, 25 pontos, recebendo São Paulo. É apenas o 15º, 22 pontos. Porém, longe assim na colocação e perto na pontuação. Fluminense 25 pontos, São Paulo 22 pontos. Normalmente fazem duelos agradáveis, ofensivos, e eu acho que vai ter vencedor. Como eu acho que vai ter vencedor e não sei qual, pode ser o Fluminense, o mandante, que vai se abrir, pode ser o visitante tricolor paulista, que vai aproveitar o contra-ataque. Duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. É isso aí então, galera. Partindo agora para o final. Pedi para o Matheus deixar pronto aqui para mim e ele deixou. Estou jogando na tela o Jackpot Esportivo, ou uma loteca legalizada, com 10 jogos onde podemos usar duplos e triplos. Veja aí que o prêmio em R$90 mil. Querem saber mais? Aí, para o vídeo não ficar longo, talvez eu faça um outro explicando como é que funciona. Mas por enquanto você vê todas as informações, né, lá no Vovoteca. E são informações bacanas. Esse tipo de loteca aí oferecida, ela pode ser usado duplo, pode ser usado triplo. E é sempre uma grade bacana que nessa que vocês estão vendo aí. Tudo jogo das grandes ligas europeias, só que são apenas 10 jogos. 4 a menos que a nossa tradicional loteca. Vai lá no Vovoteca, dá uma olhadinha. E eu vou terminando, mandando um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Amém.